Olá, começa agora o Em Dia com a Saúde. O programa é uma parceria da TV UFMA com a Associação Médica Brasileira no Maranhão. Um espaço para falarmos sobre saúde física, mental e emocional. Tudo isso por meio de entrevistas com profissionais das mais diversas especialidades médicas. E hoje vamos falar sobre depressão e como ela pode afetar a capacidade de raciocínio e tomada de decisões cotidianas. Então, acompanhe as entrevistas no nosso programa, porque a partir de agora você vai ficar em dia com a saúde. Esquecimento, dificuldade de se concentrar e de realizar atividades que exigem um pouco mais de foco e atenção. Esses podem ser alguns dos sintomas de quem tem depressão. Esse problema de saúde não afeta apenas as emoções, pode inclusive alterar a forma como o cérebro funciona, afetando a conexão dos neurônios. Para entender como a depressão impacta o corpo e a mente, eu converso agora com o psiquiatra Diomildo Ferreira. Seja bem-vindo ao Em Dia com a Saúde, doutor. Obrigado, Luciana. É um prazer estar aqui para novamente trazer mais informações sobre saúde mental para a população de forma geral, porque tem alguns temas que acabam ficando um pouco perdidos, as pessoas têm realmente muita dúvida e a gente vai esclarecer muito agora sobre elas, envolvendo temas de saúde mental, de humor, depressão, cognição. Então vamos para esse bate-papo que eu acho que vai ser muito interessante. Para começar a nossa conversa, eu gostaria de perguntar para o senhor uma definição para a depressão. Perfeito. Depressão é um dos transtornos mais comuns que nós temos hoje em dia. Estima-se que mais ou menos 300 milhões de pessoas no mundo possuem esse problema de saúde. Isso equivale a uma prevalência de uns 10% ao longo da vida. Então, se a gente parar para ver, é uma gama de pessoas que acabam tendo esse sofrimento e muitas das vezes elas ou não têm contato a um profissional habilitado para poder fazer esse acompanhamento, essa melhora, ou então, infelizmente, ainda tem muito da questão da psicofobia, né? Tanto por parte da pessoa quanto por parte das pessoas que estão próximas, tem aquela resistência de procurar um psiquiatra, um psicólogo, um profissional. Então, falando um pouco sobre a depressão propriamente dita, a gente entende como dois elementos chaves para a gente poder ter um diagnóstico de depressão. O primeiro é uma tristeza persistente, um desânimo, e essa tristeza e esse desânimo é muito disfuncional. É algo que dura a maior parte dos dias, por pelo menos um mês, então é algo que está muito presente na vida dessa pessoa. E o outro sintoma-chave o termo técnico é anedonia. A gente tem, né, no nosso dia a dia atividades que são muito prazerosas para a gente. Faz a gente sair do modo automático, então são os hobbies, as atividades de lazer. Tem gente que adora cozinhar, viajar, fazer uma leitura. A partir do momento que a gente começa a perder o interesse por essas atividades, que eram muito prazerosas, isso começa a chamar a atenção. Ou seja, a vida que antes tinha uma cor, era mais iluminada, mais colorida, começa a ficar de uma forma mais nebulosa, mais cinzenta. E a partir daí a pessoa vai perdendo muito das atividades de lazer dela. Então a gente tem esses dois grandes elementos que juntos fazem os sintomas chaves da depressão. E a partir daí a gente vai ter diversas outras alterações. A gente vai ter alterações em sono, em apetite, em cognição, que é algo que a gente vai conversar hoje, em peso. A gente vai ter alguns sentimentos que são trazem muito incômodo. Por exemplo, o sentimento de culpa. A pessoa começa a ficar remoendo culpa do passado, coisas que às vezes não tem nada a ver com ela, ela se sente culpada por isso. Uma sensação de inutilidade também. Isso vai fazendo com que a pessoa em algum momento comece a ter muito desespero, desesperança. E aí vem os pensamentos de morte. E aí a gente também tem que falar sobre o suicídio. A pessoa ela começa a ter algumas ideações suicidas, que pode ser algo mais leve, uma vontade de desaparecer, de sumir, e outra que é algo mais planejado, em que ela realmente começa a planejar algo em relação a pôr fim à própria vida, para pôr fim naquele sofrimento. Doutor, é possível falar em grau para a depressão? A pessoa pode começar de uma forma mais leve e ir progredindo?
Em relação aos níveis de depressão, a gente segue o DSM-5, que a gente tem 3 níveis ou graus de depressão, que é o leve, moderado e grave, e a gente ainda tem uma subclassificação que a depressão também pode ter sintomas psicóticos. Pode chegar a nível em que a pessoa ela vai ter delírio, vai ter alucinação. Então a gente vai ter essa divisão em com sintomas psicóticos ou sem sintomas psicóticos. Mas não necessariamente a pessoa vai começar do leve, aí depois vai para o moderado, depois vai para o grave. Ela já pode, dependendo do gatilho, do fator desencadeador, ir direto para o nível mais grave de depressão. E essa depressão, ela traz danos emocionais, a pessoa trabalha com essa tristeza, vive com essa tristeza, mas a depressão também pode ocasionar danos físicos? A gente tem a ideia que o nosso corpo responde à nossa mente. Então, tanto na ansiedade quanto na depressão, a gente pode ter sintomas físicos decorrentes desses quadros. A gente pode perceber, por exemplo, um aumento de dores, dor de cabeça, tensão muscular, perda de libido. A gente pode ter alterações no nosso trato gastrointestinal, como enjoos, diarreia. Até porque a ansiedade e depressão estão muito atreladas. É muito difícil a gente ter um quadro depressivo sem um pouco de quadro ansioso também. Então, esses sintomas que são muito comuns na ansiedade também podem estar presentes na depressão. Inclusive, esses sintomas cognitivos. Você falou sobre essa questão dos danos físicos. Isso também está relacionado à formação de novos neurônios? Há muito tempo atrás, a gente tinha a ideia que o indivíduo adulto ele não tem mais capacidade de formar neurônios. Mas isso já caiu por terra há algum tempo. A gente tem alguns sistemas neuronais que até hoje conseguem produzir novos neurônios. Por exemplo, a gente tem o sistema límbico, que é uma área relacionada à memória, à cognição, que ela está em processo, em constante evolução. Então, se eu tenho um quadro depressivo, onde eu tenho um funcionamento cerebral menor, e além desse funcionamento cerebral menor, eu estou exposto a diversas substâncias químicas que são geradas, por exemplo, cortisol. A pessoa com depressão, ela tem um nível de cortisol mais aumentado, que é aquele hormônio de estresse, aquele hormônio que a gente sabe que está muito envolvido a esses sintomas de ansiedade e de depressão. O cortisol elevado por muito tempo faz com que essa produção neuronal seja menor. E isso é mostrado em alguns artigos experimentais. Então, a gente pode sim pensar que em um quadro depressivo, a gente vai ter afetado a neurogênese cerebral e assim como o funcionamento dos neurônios que já estão lá presentes. Nas escolas, tenho certeza que os profissionais de educação lidam todos os dias com alunos que têm dificuldade para se concentrar, para realizar atividades. Isso pode estar associado à depressão e é um problema cognitivo? Perfeito. A gente, quando nós vamos falar de crianças e adolescentes, o mais importante é a gente ver o tempo de aparecimento desses sintomas. Então, se a gente pensar em uma criança que teve um funcionamento normal ao longo da primeira infância, ali no começo do ensino fundamental, e já ali mais no final do ensino fundamental, começo médio, ela começa a apresentar esses sintomas, algo novo, que não é do padrão dessa criança, a gente pode ficar atento e pensar em algum transtorno psiquiátrico de humor ou de ansiedade associado. Então pode ser sim que essa criança ou esse adolescente esteja começando um quadro depressivo e a partir daí está tendo essa queda cognitiva decorrente do quadro depressivo. Mas o diagnóstico diferencial vai ser feito se essa criança sempre foi desse jeito. Ou seja, se no decorrer de toda a vida escolar ela já teve prejuízos de atenção, de hiperatividade, de impulsividade, aí o nosso diagnóstico diferencial fica mais próximo, talvez, de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Que precisa ser investigado com urgência, né? Para não fazer com que essa criança perca mais anos de produção escolar e educacional. Isso também serve para os adultos que estão estudando para concurso, estão estudando num curso superior. A dificuldade de concentração ela pode aparecer de forma tardia também. Com certeza, é um assunto que eu gosto muito, inclusive, que é a parte cognitiva em adultos. Então, a gente tem adultos atualmente que eu mesmo faço diagnóstico de TDAH já na idade adulta. E é um diagnóstico que, quando a gente olha para trás, a gente vê o tanto de prejuízo que esse adulto teve ao longo da vida, o tanto que ele teve que se adaptar para poder compensar esse prejuízo de atenção que ele tem por causa de um TDAH. Mas a grande diferença no diagnóstico de um adulto
é um quadro de ansiedade, um quadro depressivo que pode estar instaurado. Então, é muito mais comum, inclusive, um adulto que está percebendo esse déficit cognitivo em memória, concentração, velocidade de raciocínio, ser associado a um quadro de ansiedade ou a um quadro de humor do que um quadro de TDAH. Então, essa diferença tem que ser feita. O que mais chama atenção no prejuízo desse adulto? É uma ansiedade? É uma depressão que está começando? Ou é realmente um TDAH que tem alguns elementos mais leves durante a infância e agora está se desenvolvendo de uma forma mais franca? Então, essa diferença realmente é muito importante de ser feita. O senhor falou sobre depressão, falou sobre tristeza, sobre até a formação de neurônios. Uma pessoa que tem depressão, mas ela não tem um tratamento e isso vai passando anos e anos, essa pessoa ela pode ter algum comprometimento cerebral de forma permanente? Perfeito. Isso a gente observa mais em idosos. Então, se a gente pensa, né, e na verdade é um dos critérios de depressão, a questão de perda cognitiva, durante um episódio depressivo vigente, a gente vai ter esse sintoma de perda cognitiva em aproximadamente 85 a 93% de todos os pacientes. Se esse episódio é tratado, ou seja, se ele é tratado corretamente, ele ainda pode ser um sintoma residual, ou seja, ele permanece por volta de 30% a 40%, mesmo no episódio tratado. Então, se eu tenho um idoso que ele tem essa perda cognitiva no episódio, ele não trata. Um cérebro de uma pessoa deprimida é um cérebro mais cansado? Exige mais? Com certeza. Um dos critérios, inclusive, né, quando a gente fala de depressão, é o aparecimento de uma fadiga, um cansaço, uma baixa energia diária. Então, são pessoas que, para poder produzir, necessitam de um esforço muito maior do que uma pessoa que não está depressiva. Isso aí vai trazer distorções cognitivas enormes para essa pessoa. A autoestima fica baixa porque ela sempre tem a impressão que nunca vai dar conta de fazer o que ela se propõe. Suficiente. Perfeitamente. Aí vem pessimismo, catastrofização, que é pensar que tudo vai dar errado, e ela começa a generalizar. Ou seja, se eu não consigo fazer o meu trabalho hoje, eu nunca mais vou conseguir fazer o meu trabalho. Se eu estou com um problema no meu relacionamento agora, o meu relacionamento não vai dar certo. E a generalização é uma distorção cognitiva que é associada à depressão. Então, isso tudo se soma e a pessoa ela fica mais exausta. Um sentimento de observação, de perseguição também pode acontecer? Pode sim. Isso acontece geralmente em casos mais graves de depressão, que é a parte dos sintomas psicóticos. Ela começa a ter algumas ideias fixas, que é o que a gente define o delírio. É uma ideia fixa, inabalável, de que alguma coisa está acontecendo. E a partir do momento que ela elabora esse delírio, por exemplo, você deu agora o exemplo de um delírio persecutório, que a pessoa ela tem certeza que tem alguém vigiando, perseguindo, querendo fazer algum mal para ela. Isso aí já é um fator, um elemento de gravidade dentro do processo depressivo. É uma depressão que a gente fica muito mais atento, porque também pode ter alucinações auditivas, a pessoa ela pode escutar vozes, em geral são vozes de cunho depreciativo, em que ela se sente xingada, ou então incitatória, que essa voz ordena ela a fazer alguma ação. E dentro desse ordenamento de ação pode vir um suicídio, por exemplo. Então são quadros mais graves que podem necessitar de uma internação, se for o caso, para um tratamento mais próximo, mais seguro, até que a gente consiga melhorar esse quadro de humor. Mas depressão tem cura, tem tratamento? Vamos dar também um alento para as pessoas que estão em casa. Excelente. Primeiros episódios depressivos, quando bem identificados e feito um tratamento de forma correta, eles podem sim entrar em remissão, e aí é feito depois toda a retirada de medicação e a observação desse paciente. A gente fica, como psiquiatra, um pouco receoso em falar cura, porque a vida é cheia de altos e baixos, e a taxa de recorrência de depressão em pacientes que já tiveram um quadro prévio é por volta de 20%, 30%, então é uma taxa relativamente alta. O que a gente fica de olho o paciente ele remite, ele fica bem de fato, ele pode ficar sem medicação a vida inteira. Só que se for um paciente muito submetido a gatilhos,
ou seja, melhorou do quadro depressivo, mas o trabalho continua muito estressante. Relacionamento, se for um relacionamento abusivo, um relacionamento não saudável, se tiver gatilhos familiares, ou seja, a pessoa continuar exposta a todo esse mundo de gatilhos, a chance desse episódio depressivo voltar é muito grande. Então, sim, a gente pode considerar que a pessoa remite da depressão, mas ela tem que ficar numa manutenção contínua de assistência, terapia, atividade física, bons hábitos de vida. Então eu posso considerar que o tratamento dela é pro resto da vida, não com remédio. Atividade física e bons hábitos de vida. E essa autoobservação, né, tem a ver também com a rotina, né? Muito estudo, muito trabalho, pouco lazer. Isso também pode provocar depressão? O excesso? O nosso mundo agora é um mundo que não para, né? O excesso de informações, a gente tem coisas acontecendo no mundo que chegam em segundos no nosso celular, no nosso relógio às vezes. Então, nossa mente ela não está pronta para esse excesso de informação. Então, se eu tenho trabalhos estressantes, se eu tenho um nível educacional de estudo que ultrapassa o que a gente considera de um saudável, ou seja, a pessoa não tem um momento para respirar, assim como situações normais de vida que se tornam muito estressantes, a gente vai ter aquele fator ambiental que aumenta a chance da pessoa ter um quadro depressivo. Então, sim, realmente o mundo hoje é muito acelerado e é por isso que a gente vê tantas pessoas com depressão e ansiedade hoje em dia. Quem diria que nós conversaríamos sobre a necessidade de fazer nada? Exatamente. Descansar a mente, principalmente. Reduzir a marcha e ter momentos de lazer e descanso. Fazer nada não é estar deitada na cama com o celular, né? Não, de jeito nenhum. Fazer nada é ter um momento para si. Então, às vezes, de novo, assistir um filme, uma série, uma leitura. Brincar com cachorro, com criança. Perfeito. Às vezes, ficar deitado no chão gelado, olhando para cima já é o suficiente. Fazendo nada. Nada. Doutor, nossa conversa muito agradável, aprendemos muito sobre depressão. Gostaria de perguntar para o senhor se o senhor tem alguma consideração final, um conselho para quem está assistindo o programa. A questão cognitiva é algo que realmente chama muita atenção. São pacientes que percebem, é algo que incomoda muito perceber que o seu nível cognitivo está cada vez mais abalado. Isso é muito diferente de um paciente que tem um quadro de demência. Às vezes ele não percebe tanto essa demência sendo instalada, mas o depressivo com esses sintomas percebe. Então, a nossa cognição é o que faz a gente resolver nossos problemas do dia a dia, nossa capacidade de memória, de concentração, de raciocínio. Então, quem estiver em casa, percebe que está num quadro depressivo, percebe que tem um familiar que está tendo essas dificuldades e essa perda funcional, muito importante deixar um pouco o preconceito de lado, procurar um auxílio, procurar ajuda especializada, um psiquiatra, um psicólogo de referência, de confiança para poder começar um tratamento e aí não perder todo esse tempo que fica perdido de produção, de lazer, de socialização. Então a ideia é qualidade de vida e bem-estar. Menos preconceito, mais tratamento. Com certeza. Doutor, obrigada pela sua presença, assunto bem interessante, entrevista muito esclarecedora. Doutor, obrigada. Para quem quer entrar em contato com o senhor, se eu tenho um Instagram, como poder entrar em contato? Com certeza, eu tenho um Instagram, meu nome vocês perceberam é um pouco difícil. Mas eu já lembrei, Diomildo. Perfeito, meu Instagram é mais fácil ainda de ser encontrado, é só colocar @dr de Dr. Diomildo. E ali eu falo muito sobre saúde mental, informação de forma geral. Vai ser um prazer ter esses seguidores. Todo mundo procurando mais informação. Obrigada pela sua presença. Eu conversei com o psiquiatra Diomildo Ferreira. O Em Dia com a Saúde de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode mandar dúvidas ou sugestões para o endereço que aparece aqui na sua tela. E a gente volta no próximo programa com mais um tema que vai deixar você em dia com a saúde. Até lá!